o início, os desdobramentos e o término da Guerra Fria. A Guerra Fria começou logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945. Com a crescente tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, os dois países representavam ideologias opostas: capitalismo versus comunismo. A desconfiança mútua levou à divisão da Europa em blocos de influência: o Ocidente, apoiado pelos Estados Unidos, e o Oriente, controlado pela União Soviética. A doutrina Truman e o Plano Marshall consolidaram a política americana de contenção do comunismo. Em resposta, a União Soviética formou o Pacto de Varsóvia. A corrida armamentista e crises como o bloqueio de Berlim marcaram os primeiros anos dessa Guerra Fria. Os desdobramentos da Guerra Fria incluem a corrida armamentista, onde os Estados Unidos e a União Soviética acumularam vastos arsenais nucleares, levando ao conceito de destruição mútua assegurada. Os conflitos por procuração também eram existentes. As superpotências apoiaram lados opostos em guerras, como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e a Guerra do Afeganistão, sem enfrentarem-se diretamente. Também houve a corrida espacial, em que a competição para explorar o espaço resultou em marcos como o lançamento do Sputnik pela União Soviética em 1957 e a chegada do homem à Lua pelos Estados Unidos em 1969. Também houveram as crises diplomáticas, que foram momentos de alta tensão, como a crise dos mísseis em Cuba, em 1962, e que quase resultaram em uma guerra nuclear. Também houve o declínio da União Soviética, que foram problemas econômicos e reformas internas, como a perestroika e a glasnost, que enfraqueceram a União Soviética, levando à sua dissolução em 1991 e ao fim da Guerra Fria. O término da Guerra Fria ocorreu com o declínio da União Soviética nos anos de 1980. Sob a liderança de Mikhail Gorbachev, reformas como a perestroika, que significa reforma econômica, e a glasnost, que significa transparência política, enfraqueceram o regime comunista. A queda do Muro de Berlim, em 1989, simbolizou o colapso do bloco soviético na Europa Oriental. E, em 1991, a União Soviética se dissolveu, marcando o fim formal da Guerra Fria e o fim da divisão ideológica que havia dominado a política global por décadas. Descolonização afroasiática e o apoio dos países envolvidos no conflito. Durante o período colonial, povos da África e a Ásia foram subjugados por potências capitalistas europeias. Após a Segunda Guerra Mundial, o enfraquecimento das nações europeias levou ao fim do colonialismo nessas regiões. Nesse contexto, Estados Unidos e União Soviética, fortalecida após a guerra, competiram por influência sobre os novos países independentes que surgiram, especialmente entre as décadas de 1950 e 1960, participando direto ou indiretamente dos conflitos locais. Esses novos países formaram o chamado Terceiro Mundo, caracterizado por economias frágeis e desafios sociais. A Conferência de Bandung, em 1955, marcou a tentativa de cooperação entre essas nações e a luta contra o colonialismo e o racismo, impulsionando o reconhecimento de sua soberania pela ONU. Apesar do fim do colonialismo, esses países enfrentaram novos desafios, como miséria, fome e corrupção. Os principais países envolvidos no conflito da Guerra Fria e na descolonização afroasiática foram: primeiro, Estados Unidos buscava conter o comunismo e expandir a influência ocidental, apoiando movimentos anticomunistas nos países recém-independentes. 2. União Soviética. Apoiaram movimentos de independência comunistas e socialista, oferecendo armas e treinamento para expandir o socialismo. 3. Potências coloniais europeias, como Reino Unido, França e Portugal. Tentaram manter suas colônias, resistindo à descolonização ou negociando transferências de poder favoráveis. 4. Países afroasiáticos. Lutaram pela independência e decidiram entre se alinhar nos Estados Unidos, União Soviética ou manter a neutralidade, formando um movimento não alinhado para evitar dependência de superpotências.